Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 21 de junho de 2024, falaremos sobre estratégia e finanças, Tok Stock volta ao jogo, e também a gente vai falar sobre a joint venture da DASA e da Amil, contextualizar um pouco a situação. Vamos falar sobre carros elétricos, a Fisker e o Chapter 11 nos Estados Unidos, a recuperação judicial de lá, e depois a gente vai falar sobre o cerco aos carros elétricos chineses na Europa. Por fim, na discussão do Journal, falaremos sobre como levar uma startup ao break-even. E para me ajudar aqui nesse episódio, nessas notícias, estou com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Fala, Habib. Fala, Yuri. Olá, ouvintes, espectadores. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje o jornal tá interessante e bora lá. Muita coisa para falar e como já adiantou aqui, estamos com outro convidado, nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo também. Olá, Habib. Olá, Goraieb. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando ou assistindo esse podcast. Bom, a gente discutiu bastante aqui o que a gente ia falar, né? Alinhou várias premissas sobre o que dizer. É uma semana recheada de boas notícias e gostaríamos de compartilhar todas elas com vocês, compartilhar um pouco desse conhecimento e aprender também, porque, Habib, mais uma semana que eu aprendi aqui uma coisa nova e vou compartilhar no meio da notícia. Gosto disso, gosto de coisas novas. Tá certo, vamos, a gente vai falar sobre essas notícias, mas antes da gente começar, queria pedir para você que está nos escutando ou nos acompanhando pelos canais, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo iTunes, ou seja lá qual o local que você está acompanhando esse episódio. Você pode entrar em contato com a gente, dando sua sugestão, a sugestão de alguma notícia para a gente avaliar, ou seus feedbacks, através tanto do YouTube como do Spotify, nos comentários e na caixa ali do Spotify. A gente gosta muito de acompanhar, entender um pouquinho o que vocês estão achando do episódio, dos tópicos, se vocês têm alguma opinião diferente, querem compartilhar. Correções também, porque a gente também erra, viu, pessoal? Então podem corrigir a gente também pelos comentários e sugestões de novas matérias para a gente poder comentar aqui, ou empresas que vocês queiram que a gente fale sobre. Aproveito para convidar você que está nos escutando agora, você que é gestor, líder de time, líder de empresa e quer trazer ferramentas mais sofisticadas para sua tomada de decisão em finanças e estratégia, independente da área que você esteja, as ferramentas vão servir para qualquer área de negócio dentro da empresa. O Strategy and Finance Program foi desenhado para você. São 66 horas de curso imersivo, virtual ao vivo, com o Renato Aracaki, o fundador da BTC, com uma experiência ímpar aí em vários mercados e que vai compartilhar vários casos, muitas situações reais, simulações, frameworks, planilhas, tudo isso para você implementar na sua atividade, no seu dia a dia, para fortalecer as tomadas de decisão. O Strategy and Finance ele começa a próxima turma no dia 1º de julho e as vagas estão se esgotando. Então aproveita, tem mais uma semaninha e um pouco para você se inscrever e participar da turma. E se você estiver iniciando sua carreira, o GBP, o General Business Program, é o nosso curso de business desenhado para você que quer alavancar sua carreira em consultorias estratégicas, mercado financeiro, indústrias, startups, programas de trainee, estágio. Vai te ajudar em todas as etapas, desde a entrevista até dentro da empresa. Conta com a gente para o seu desenvolvimento e não perca tempo para participar da próxima turma e se ajudar com esse desenvolvimento, com toda essa casca que a gente garante que você vai ter na sala de aula. Bom, vamos lá, pessoal. Tem algumas notícias aqui. Começando com estratégia de finanças, eu queria compartilhar uma do Nelfeed. Na Tok Stock, Carlyle de saída, a volta do break-even e o retorno da curadoria. Bastante informação aqui nesse título, tem um encaixe semântico curioso, mas de qualquer maneira, vamos falar aqui de Tok Stock, e para isso eu quero muitos comentários do Yuri, que acompanha, conhece muito sobre o setor e consegue compartilhar informações riquíssimas nessa análise. Yuri, por gentileza, compartilha com a gente o que essa notícia traz.
Vamos lá, Habib. Bom, primeiro, trazendo um pouco do histórico dessa operação toda, o Carlyle, ele tem relação com a Tokstok há cerca de 12 anos. E o objetivo dessa notícia, basicamente, é chamar atenção aí para a saída do fundo e para encontrar alguém de fundo de investimentos que possa ajudar na saída do Carlyle. Bom, entre 2012, quando o Carlyle entrou na Tokstok, e 2017, a liderança da empresa, o cargo de CEO, ficou ali por 5 anos com a fundadora, que é a Droboyer, e 6 anos pós saída dela, 6 novos executivos. Então, é uma tentativa aí de profissionalizar a companhia. Esse termo, para mim, ele é muito crítico, porque ele tem um juízo de valor ali complicado. Bom, antes a empresa não era profissional e agora está profissionalizando, porque ela era uma empresa familiar, porque tinha era uma empresa de dono, ela não é profissional, não tinha processo. Eu acho isso, no mínimo, ruim para com as pessoas que lá estavam antes da chegada desses novos executivos. E se alguém comprou é porque tinha algum valor. E se tinha valor é porque tinha pessoas que trabalhavam bem. Então, o termo profissionalizar a gestão, eu acho, no mínimo, estranho e ruim. Eu não gosto desse termo. Eu diria desfamiliarizar a empresa ou algo do tipo, né? Bom, o que eles estão buscando nesse momento de retorno da executiva ao cargo? Buscam a rentabilidade do negócio, que ficou perdido nesses 6 anos com mudança desse turnover aí dos gestores. O ano passado houve a necessidade de aporte de 100 milhões de reais e renegociaram uma dívida da ordem de 350 milhões de reais. Claramente há um problema de geração de caixa aqui. Eles dizem que agora estão no break-even. Break-even do quê? Break-even operacional, break-even de receita líquida, tem um equilíbrio ali de não precisar de aporte. Onde que está o custo financeiro disso? Então, o termo break-even, ele, apesar de ter uma definição clara, ele é utilizado nesses modelos aqui para dizer que está em equilíbrio. Agora, baseado em quê, né? Pendurado em quê esse equilíbrio? No pincel? Espero que não. Bom, eles estimam melhorar o EBITDA da ordem de 25% a 30%. Eu espero que eles tenham um EBITDA de 10%, de 15%, e eu aumente 2,5%, 3%, 5 pontos percentuais, porque aumentar 25% de um EBITDA de 1% é, no mínimo, ruim. Então, o jogo de palavras numa entrevista dessa tem que ser lida por nós, pessoas que estamos analisando, de maneira muito criteriosa. Saber o que está sendo dito, o que está por trás daquela frase de efeito. Bom, hoje a empresa conta com 51 lojas físicas e o e-commerce. O varejo passa por um momento absolutamente delicado, todos os varejos aí, incertezas econômicas, políticas, aí falando de Brasil, poder de consumo das famílias reduzidos, juros altos, então Selic acima de double digits, enfim. Tem a entrevista completa, super convido vocês a lerem essa entrevista, mas gostaria de trazer aqui 3 pontos que eu gostaria de discutir. O primeiro, processos. A empresa não tinha processo, já discuti aqui. Isso com um objetivo do fundo e objetivo do negócio, né? Busca do IPO. Então, esse primeiro item que eu trago é arrumar processo, arrumar toda a estrutura de contratos, arrumar contratações, registrar as pessoas, fazer boas cláusulas rescisórias nos pontos locados, por exemplo, das lojas físicas, em busca de um IPO. Não deu certo por causa de Covid, porque a Mobile abriu capital em 2021 ali numa janela de mercado interessantíssima, inclusive a Madeira Madeira não conseguiu fazer o IPO também, então eram as três que lideravam aí o mercado de varejo de imóveis. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é um problema encontrado no P&L da loja, então nos demonstrativos financeiros, que é o custo da logística reversa. O que é uma logística reversa? Quando uma pessoa recebe o item na casa dela, abre, usa, monta um móvel, por exemplo, um guarda-roupa, um sofá, e diz: não gostei. Ela tem o direito do arrependimento, principalmente se a compra foi feita via e-commerce ou uma compra que ela não tinha a cor na loja física, tem umas regras, né, que não cabe aqui discutir, mas há a logística reversa.
Pode ser um produto com um vício oculto, pode ser um produto com uma montagem ruim, um encaixe inadequado. Galera, essa logística reversa de uma empresa de imóveis, de uma loja de imóveis, seja o e-commerce, seja a loja física, é da ordem de 8 a 10%. Pensa que 8 a 10% de tudo que você vende, da receita bruta, volta. Aí, não sei vocês, mas eu comprando um guarda-roupa aqui, Goraeb, eu monto ele, uma porta, monto a gaveta, monto lá o cabideiro. Se eu olho para o guarda-roupa e eu não gostei da cor, eu tenho direito do arrependimento. Se eu desmontar ele, uma certeza eu tenho. Eu não vou guardar os parafusos adequadamente e eu não vou conseguir recompor a caixa, né, a embalagem dela, a ponto de parecer novo de novo. Ou seja, é um produto quase que perdido. Aí tem que voltar para o centro de distribuição da empresa ou para uma loja de outlet, ser remontado. Vocês já tentaram, na casa de vocês, desmontar e montar um móvel 2 ou 3 vezes e me dizer se eles ficaram com boa ou má qualidade pós-montagem 3 vezes, ou quem se muda muito de lugar e leva os seus móveis? Comentem aqui nos comentários, nos nossos comentários aqui do YouTube ou do Spotify, e nos digam se você já conseguiu fazer isso com propriedade, fez bem. Eu não sei o Habib que está para se mudar aí, construindo casa e afins. Habib, você vai se deparar com isso. Essa logística reversa, óbvio, é um ofensor do PNL e é um problema a ser tratado, é um dos maiores ofensores. Terceiro ponto, a questão de e-commerces versus lojas físicas. O e-commerce, ele tem margens mais apertadas, ele tem um volume de venda maior, uma capilaridade, uma geografia onde pode atingir a venda melhor, lógico, depende da logística. As lojas físicas, por sua vez, podem ter uma venda com um valor agregado maior, porque o cliente vê o produto que ele está comprando, mas o CAPEX é absolutamente alto. Mas a gente está num momento de multicanalidade, de omnichannel. Então, há aí uma briga, né, interna das empresas. Eu fomento e-commerce, eu fomento loja física. É muito CAPEX em loja física ou queimo margem e ganho venda, volume de receita bruta no e-commerce? Ou faço os dois ao mesmo tempo e queimo caixa. E aí, esse ciclo de conversão de caixa reduz, minimiza, ele vai a zero, inverte, enfim, são muitas complexidades para esses processos. Eu havia falado que eu ia chamar atenção para 3 itens, mas acabei de me recordar de um quarto item, que é a questão do desenvolvimento de produtos próprios. Então, a Tokstok é famosa por desenvolver, desenhar, vender produtos que ela mesmo fabrica, desenvolve, o private label. Por outro lado, concorrentes como Madeira Madeira e Mobile são marketplaces gigantes que colocam ali 200, 250 mil produtos no seu site e tem o short tail e o long tail para vender. Então, vende muito produto próprio e produto de terceiro. A Tokstok, por ter loja física, tem um espaço amostral limitado, que é o do espaço da loja. O e-commerce dela não é tão forte, então ela fica restrito a um número de SKUs que cabem na loja e podem ser expostos na loja. Como ela tem uma venda maior na loja física e o e-commerce mais fraco, ela reduz a curva AB ali de oferta dos seus produtos. Esse é outro ponto crítico de sucesso. Então, quando se falou há 6 meses atrás, mais ou menos, da fusão do M&A aí entre Tokstok e Mobile, é algo para ser considerado ainda. E, de novo, né, a notícia do Neofeed é assim: alguém, por favor, pode vir comprar a parte do Carlyle? Eu gostaria de que ele saísse, porque a relação entre os sócios não está boa. A própria sócia aqui, a executiva, colocou isso na mesa. E, Habib, não sei se você tem dinheiro para comprar a Tokstok aí, mas se a gente encontrar algum interlocutor, podemos participar aí das negociações de M&A dessas empresas. No momento não, tem outras coisas drenando completamente aquela minha poupancinha, mas realmente a logística reversa que você comentou é um ofensor representativo dentro do DRE dessas companhias. E vou te falar que nem um Lego, quando é montado pela segunda vez, fica igual da primeira, hein? Imagina um armário, que coisa. Bom, vamos dar sequência. Agora a gente vai mudar um pouco de mercado, falando ainda sobre finanças e estratégia. Eu peguei essa notícia aqui do Brasil Journal.
DASA e Amil criam a segunda maior rede de hospitais do país. Gui, vira e mexe, a gente fala sobre planos de saúde, hospitais, sempre com aquela carga de tristeza, porque os planos de saúde aumentam todo ano a proporções estratosféricas, muito acima da inflação. Mas agora a gente vê um movimento que envolve principalmente os hospitais com a busca de tentar rentabilizar algo, dado que os planos de saúde estão sofrendo, mesmo com esses aumentos exorbitantes. Gui, comenta um pouquinho sobre essa união, essa joint venture. Pois é, mesmo com a receita subindo, ou com os preços subindo, as finanças ali estão tão desafiadoras, né? Bom, acho que primeiro cabe comentar aqui que o Renato, da BTC, também fez uma avaliação dessa notícia, uma bela avaliação, um vídeo de 15 minutos analisando aí o histórico e movimento, que eu recomendo, caso você tenha interesse em se aprofundar aqui, que você vá lá e busque essa notícia aí comentada pelo Renato, tá? Vamos falar vou trazer também um pouquinho de contexto, né? Então, o que que é a história da DASA, se a gente for resumir aqui os últimos 9 anos, né? Eles, em 2015, trocaram a presidência. O filho do Edson Bueno, foi criador da Mil, tinha comprado o controle da DASA, entrou e assumiu a presidência, o Pedro Bueno. A estratégia da DASA foi de crescer através de aquisições, e eles fizeram muita aquisição nesses anos, né? Eles começaram lá em 2016 comprando rede de laboratório no Nordeste, ainda em 2016 compraram empresas de diagnóstico no interior de São Paulo, compraram um laboratório na Bahia. Em 2019, eles se uniram com a rede de hospitais Ímpar, que também era da família Bueno, então aqui já começa a operação ficar um pouquinho mais complexa, tanto unindo a parte de diagnóstico quanto de hospital. Em 2020, eles continuaram com o plano de aquisições, comprando um laboratório em Minas Gerais, compraram o Hospital Lefort, um hospital referência em São Paulo, por quase 2 bilhões de reais. Compraram 90% do Grupo Exame do Rio Grande do Sul, compraram a EMAT. Em 2021, compraram um hospital no Maranhão por 2 bilhões de reais, compraram outro na Bahia por 850 milhões, compraram o Grupo São Domingos por 400 milhões de reais e mais 12 milhões de ações. Levaram uma empresa Argentina, Mantris, de saúde ocupacional e rede de análises clínicas, que tem a sede lá em Buenos Aires. E para fechar o ano, levaram ainda o Centro de Diagnóstico Boris Berenstein. Foram 30 aquisições que eles fizeram num intervalo curto aí de tempo. Em 2021, para conseguir sustentar essa estratégia, eles fizeram um follow-on, ou seja, eles captaram investimento, captaram 3,8 bilhões de reais. E no ano passado, o Pedro Bueno deixou o cargo de CEO da DASA, agora ele tem uma posição no conselho da empresa apenas, e o CEO, entrou um novo CEO, o Lício Sintra, que tem aí um histórico de mais de 15 anos no mercado de saúde. Mesmo com todas essas rodadas de follow-on, né, mesmo levantando bilhões de reais para poder financiar essas aquisições, isso não foi suficiente e a empresa se endividou para adquirir tantas empresas e conseguir bombar esse crescimento inorgânico, né? Esse crescimento através de M&A, de fusões e aquisições. Aí parece que captar todas as sinergias que estavam lá no Excel não foi tão fácil na vida real e o resultado tem sofrido e o endividamento tem subido, né? A gente mede endividamento muito pela relação dívida líquida EBITDA, né? Pega tudo que tem de dívida, desconta o que tem no caixa, e esse excesso de dívida a gente divide pelo EBITDA, que é uma métrica que dá uma noção ali, mais ou menos quantos anos a empresa precisa trabalhar para pagar a dívida que ela tem. E quem ouve aqui o BTC Journal, quem assiste o BTC Journal há algum tempo, sabe que 3 vezes é meio que um teto ali, né? Passando de 3, o negócio começa a ficar complicado. Claro que tem modelos de negócio que naturalmente são mais endividados, né? A DASA, ela tinha covenant, ela tinha dívidas com restrições sobre o quanto que ela poderia ficar endividada.
e o número ali era 4 vezes, né? A dívida líquida EBITDA não poderia ser maior do que 4 vezes. E ela terminou o primeiro trimestre desse ano, 2024, com uma relação dívida líquida EBITDA de 4,2 vezes. Então a DASA tem um problema na mão, que é ela tem muita dívida no seu balanço. Qual que é a solução da DASA para isso? É separar essa dívida num balanço diferente, né? É pegar essa dívida e colocar no balanço de uma empresa que vai ser controlada por ela. Ela vai ter 50% do controle dessa joint venture, né? Dessa empresa junta que ela vai ter com a Amil, né? Cabe lembrar ao ouvinte, né, que quando uma empresa cria uma filial, ou faz um spin-off, ou mesmo faz um investimento numa empresa terceira, ela precisa consolidar o balanço dessa empresa filial, dessa empresa investida, no balanço da empresa mãe, caso ela detenha o controle do ativo. Com essa joint venture que está sendo criada, ambas, a Mil e DASA, vão ter 50% da base acionária. Em tese, o que eles estão dizendo aqui é que ninguém vai ter o controle efetivo. As duas vão ter o co-controle. E se ninguém vai ter o controle, ninguém precisa fazer essa união dos balanços, precisa consolidar o resultado da empresa controlada na empresa controladora. Com isso, essa joint venture pode ser um grande saco de isso que vocês estão pensando, né? De merda. Pode ter um monte de lixo lá dentro. A gente limpa o balanço da empresa controladora, enche essa joint venture de porcaria, e aí isso some magicamente do balanço da empresa controladora. Então, essa empresa promissora que nasce, né, essa joint venture, ela já nasce com um generoso aporte da DASA de 3,85 bilhões de reais em dívida, que a DASA vai transferir do seu balanço para o balanço da joint venture, fazendo esse valor magicamente sumir do balanço da DASA. Além disso, a DASA vai entrar também com alguns ativos, né? Ela vai por 14 hospitais, a Amil está trazendo 11, então essa JV vai ter 25 hospitais, uma receita pro forma de 9,9 bi e um EBITDA de 777 milhões. Essa margem EBITDA é significativamente abaixo da margem de concorrentes como Redditor e Mater Dei, que estão girando por volta de 22% de margem EBITDA, né? A JV vai ser o segundo maior player do segmento de hospitais do Brasil, com 4.400 leitos, atrás da Redditor, que possui 70 hospitais, 11.700 leitos e uma receita estimada dessa área de hospitais de cerca de 20 bilhões de reais. Tanto a Amil quanto a DASA deixam alguns hospitais de fora da transação. Para a DASA, a ideia que eles divulgaram é que eles pretendem vender esses outros hospitais para continuar reduzindo a alavancagem da empresa, que também busca aporte de investidores, né? A DASA ali na parte de laboratório continua buscando investimento. Cabe fazer um parênteses aqui, né? Caso você tenha olhado ali os 3,85 bi que tem de dívida, né? E os 777 de EBITDA dessa empresa Proforma aqui controlada, ela tem uma relação dívida líquida de 5 vezes, né? Então tá aqui a mágica, né? A gente está deixando uma empresa controlada com a dívida totalmente estourada para deixar a controladora um pouquinho melhor. Vamos ver se vai dar certo isso daí, né? As ações da DASA hoje, elas estão em incríveis 2% do valor que elas marcaram no topo lá em 2021. Tem gente que não gosta de ir em hospital, né, Habib? Eu vou estender isso aqui para me manter longe das ações de empresas de hospital aqui, porque o negócio tá feio. É engraçado, tem vários hospitais que entraram nessa joint venture, que são hospitais de ponta, hospitais reconhecidamente de alta qualidade. Aí a questão é, será que essa sujeira do balanço, que representada pela mensagem subliminar do co-controle, ela vai sujar também a operação dos hospitais? Isso, pessoal, é uma resposta que a gente só vai ter lá para frente. Mas gostaria de ressaltar que a gestão financeira desse grupo, dessa joint venture,
vai ser um grande desafio para eles. Vamos acompanhar, né? Mas aqui, e fica a recomendação que o Gui já passou, o Renato Aracaki, ele analisou de forma bem aprofundada lá no BTC News. Então, se você entrar aqui no BTC Cast ou no canal do YouTube da BTC, você vai ver lá a playlist do BTC News para poder acompanhar esse episódio. Vamos seguir, a gente tem outros temas aqui para trabalhar. Falar sobre carros elétricos. Tema que a gente já falou em alguns momentos aqui, interessa muita gente. Então vamos pegar aqui duas notícias. A primeira é Neofeed, com bateria arriada, entre aspas, montadora de carros elétricos entra com pedido de recuperação judicial. Aqui, como é nos Estados Unidos, a gente está falando do famoso Chapter 11, que é a regra para recuperação de empresas em problemas financeiros. Yuri, você que é um apreciador dos veículos elétricos, veículos híbridos, tecnologia automotiva, eu gostaria que você analisasse um pouco mais sobre essa notícia, num aspecto até um pouco mais amplo. Vamos lá, Habib. Apreciador é ótimo, né? Mas, bom, a Fisker ela pediu RJ, recuperação judicial, mas vamos um pouco para o histórico. Eu sempre gosto de contextualizar, mesmo que resumidamente, onde as notícias estão inseridas, né? Primeiro, uma empresa fundada em 2016 por um ex-executivo aí da BMW, da Aston Martin, abriu capital em 2020 por meio de uma SPAC, e aí aqui já começou a me saltar aos olhos problemas. Por que que não abriu a empresa, abriu capital? Por que que foi por meio de uma SPAC? Levantaram à época 1 bi e foi avaliada neste momento em 2,9 bilhões de dólares. Bom, encontrou diversas dificuldades de lá para cá. Dentre elas, primeiro, aprovações regulatórias. O que eu me pergunto, como é que uma empresa consegue abrir capital, colocar no prospecto que ela tem problemas de aprovações regulatórias e pessoas investirem nisso? Eu fico levemente apreensivo ao ler um problema desse. Segundo, as exportações, eles terceirizaram, né, a operação deles, e parte da terceirização era na Áustria, e eles tinham que exportar essa terceirização, esse produto terceirizado para os Estados Unidos. Óbvio que os Estados Unidos, defendendo a indústria nacional, deu um pé na porta, né, como a gente chama no mercado, deu uma segurada aí, mão no peito e contestou certas exportações da Áustria para os Estados Unidos. Terceiro ponto, ruptura na cadeia de fornecimento. Então, a gente, 2020, 2021, por causa da pandemia, vivemos a ruptura dos chips, dos microchips, dos carros que foram para os computadores, celulares e afins. Óbvio, essa empresa também, essa indústria aqui também sofreu com este problema. Quarto, não menos importante, a saída de diversos executivos. Isso aqui me chamou mais atenção ainda. Então, pessoas que montaram a empresa, que fizeram a IPO e de repente saem da empresa. Pessoas com capacidade, com conhecimento técnico, intelectual para desenvolver o negócio, saem. Por que elas saíram? Qual é o interesse por trás disso? Não tenho respostas ainda, mas confesso que vou pesquisar um pouco mais para falar um pouco disso, e se eu souber de algo público, eu passo a vocês. Bom, quais são os motivos aí desses problemas todos? Primeiro, baixa demanda de consumidores. Então, o Rabi brincou aqui, né, que eu sou um apreciador de carros elétricos. Galera, meu sonho é ter um carro elétrico, mas meu sonho é acabar com os meus pesadelos dos problemas que podem vir junto com eles, tais quais os que a gente já discutiu aqui, como a autonomia da bateria, se um carro elétrico, quanto é o valor da bateria se ela der problema, a questão do seguro, o que o seguro de um carro elétrico contempla. Então, se de repente você pega um buraco, um mau uso, né, e rompe algum cabo da bateria, como é que fica isso na questão da seguradora? Dos contratos que eu já li particularmente, tentando buscar um carro elétrico, eu encontrei oportunidades que me fizeram tomar a decisão de não seguir nesse caminho ainda. Não sei se daqui a 6 meses, Habib, quando eu for trocar de carro de novo,
eu troco aí uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eu, de repente, mude de ideia e eu faço questão de contar aqui o porquê que eu mudei de ideia. Por enquanto, ainda não mudei. Então, esse foi o primeiro motivo: baixa demanda de consumidores, dados as incertezas ou inseguranças. Segundo, índice de alavancagem alto da empresa, taxas de juros elevadas nos bancos centrais nacional e internacionais. Isso onera o capital para você alavancar a sua empresa, né? Então, super delicado esse negócio. A gente vai falar disso na discussão do dia hoje. E terceiro ponto, guerra de preço. Guerra de preço privilegia uma parte da cadeia, o consumidor. E eu, como consumidor, ainda não estou confortável em comprar. Mas a guerra de preço mina e reduz as margens das indústrias que estão concorrendo por esse modelo de negócio de carros elétricos. Então, BYD, GWM, dentre outras tantas que estão no mercado agora, aqui a Fisker é uma das. Bom, por fim, para reduzir custo aí, como eu falei, a empresa passou a terceirizar e isso tem várias consequências. E no processo de terceirização, ou você amarra bem o contrato com multas para os dois lados, ou você vai ter problema de ruptura, por exemplo. E se você deixar o contrato frouxo, tem ruptura e a ruptura te onera e pode consumir parte do seu dinheiro que você tem para investir na sua empresa, consumir sua reserva. Isso pode ter consequências graves, tais quais quebrar uma empresa. Para finalizar, Habib, a Fisker não foi a primeira nem a segunda a quebrar. Temos casos como a Lordstown Motors, a Arrival, que é uma britânica. E além dessas duas, tem um estudo feito pela WSJ em dezembro de 2023 que mostrou, aqui é o que eu aprendi no dia, Habib, que ao menos 18 startups do setor de carros elétricos que abriram capital no período de 2020 a 2023 correm risco de ficar sem dinheiro. Eu pergunto para você que investiu em carro elétrico, Habib, que está doido para comprar um carro elétrico aí. Qual é a empresa que você pretende comprar um carro elétrico? E se ela é uma startup que abriu capital, ela pode ficar sem dinheiro. Será que você vai ter toda a assistência do carro? Será que o seu plano de garantia que eles promovem aí de 5, 10 anos, ele vai de fato ser entregue? Bom, temos o caso aí das motos elétricas, né, que a empresa já está saindo do Brasil e que não está atendendo seus clientes. Então, cuidado com as empresas que vocês acreditam que vão entregar o que estão prometendo. Bom, para fim aí, né, o Fisker é a segunda empresa que ele quebra no setor de automobilística. A primeira ele fundou em 2010, fundou em 2013 e quebrou em 2013. A segunda, essa daqui, fundada em 16, abriu capital em 20, 3 anos depois quebrou também. Ou seja, já quebrou 2 vezes, Guilherme. E, de acordo com Warren Buffett, ele acredita nos empresários que já quebraram pelo menos 2 vezes. Já é um candidato para ser executivo ou pessoa que o Warren Buffett vai investir, Habib. A gente ouve falar do famoso hat-trick no futebol, né? O pessoal que faz 3 gols, ele tá seguindo esse caminho, muito provavelmente, na verdade, quem sabe um dia. Mas eu entendo o seu receio em relação às empresas e a eventual quebra. O caso da Volts aqui no Brasil é um caso bastante complexo. Inclusive, eu quero ver se a gente faz uma análise desse caso em breve. Então, mas isso, Yuri, não é exclusivo dos veículos elétricos, viu? Quando a gente volta lá para a crise de 2008, a gente lembra das montadoras americanas quebrando, né? E foram salvas pelo Estado americano. Mas elas também corriam o risco de quebrar, deixando clientes na mão em diversos aspectos, apesar da regulação tentar garantir algumas coisas, revisões, etc. É sempre menos arriscado ou dá menos dor de cabeça se você conseguir ir atrás de um produto com uma empresa que se sustenta. E isso vale para muita coisa. A gente estava antes do episódio falando sobre investimentos em CDB. Se você pega um CDB de um banco que tá para quebrar, né, e ele está oferecendo uma bela rentabilidade, se o banco quebrar, você vai ficar na mão do FGC, que é uma garantia real, mas que pode demorar bastante para chegar. Isso vai dar uma dor de cabeça. Então, acho que é relevante a gente saber o contexto da empresa do carro elétrico.
Não, além disso, né, Habib, quando a gente muda de emprego, né, a gente falou disso aqui de pivotar a carreira, transição de carreira no BTC Journal da semana retrasada, e quando você faz a transição de carreira, para onde você vai? Qual é o mercado que você vai investir? Qual é o risco associado àquele negócio que você está investindo energia e tempo, né? Exato, cara. Muitas coisas a se pensar, e você que está ouvindo ou assistindo a gente, pondere, seja na carreira, seja para comprar um produto. Por isso que a gente traz muita importância para o General Business Program Strategy and Finance. Além de desenvolver a sua carreira, de ajudar em decisões, também ajuda nas decisões do seu dia a dia, com certeza. Vamos para a próxima notícia? Até para É, até para saber em qual hospital você vai ficar internado na próxima cirurgia que eventualmente você tenha de fazer, né? também, é bom ponto. Tudo se conecta, olha que beleza. Vamos lá, a gente tem outra notícia do Neofeed e o título é: O cerco aos carros elétricos chineses avança pelo mundo. Essa aqui é dedicada ao pessoal do livre mercado, viu? Depois dos Estados Unidos, agora é a União Europeia que quer barrar o crescimento do mercado chinês de veículos elétricos. Você já deve ter visto algum desses carros por aqui. A Caoa Chery, que é brasileira, mas com base chinesa da Chery, já tem bastante tempo. No ano passado, começou uma avalanche de híbridos e elétricos importados da China, com marcas como a BYD e a GWM. Inclusive, a BYD está montando uma fábrica aqui em Camaçari, na Bahia, onde ficava a Ford, e a GWM em Iracemápolis, no interior de São Paulo, onde ficava a fábrica da Mercedes aqui no Brasil. Mas lá, ninguém está feliz com a entrada dos chineses. Na verdade, o público está feliz. Quem não está feliz são os governantes e o pessoal das montadoras americanas e europeias. Na terra do tio Sam, o governo aumentou a alíquota de importação de 25% para 100%. A União Europeia, que é a base dessa reportagem, hoje tem um imposto de importação para esses veículos de 10%. Haveria um incremento de 38 pontos percentuais aqui para veículos elétricos chineses, chegando perto dos 50%. Qual que é a justificativa? Eles comentam sobre os subsídios injustos na cadeia de valor dos carros chineses, além de uma ameaça de perdas econômicas para fabricantes da região. Sim, proteção de mercado. Não que a preocupação não seja válida. O market share das marcas chinesas na União Europeia passou de 1% em 19 para 8% agora em 2024. E a expectativa é que chegue a 15% em 2025. Antes de executar essa alteração nas alíquotas, a Comissão Europeia ela chamou os chineses para tentar chegar num acordo. Caso isso não aconteça, as taxas entram em vigor já em 4 de julho. Uma coisa curiosa é que a taxa vai variar de acordo com a montadora. Por exemplo, uma montadora chamada SAIC, que eu particularmente não conhecia, ela vai receber lá os 30%, enquanto a Geely vai ficar com 20%, a BYD vai ficar com 17,4%. Eles estão prejudicando menos as montadoras que colaboraram com as investigações sobre essas hipóteses que eu comentei agora, da competição, né, das perdas econômicas e dos subsídios injustos, né? Só que a Câmara de Comércio da China já se mostrou decepcionada com o caminho do acordo, então é bem provável que a alíquota seja de fato implementada. Mas isso também gera problemas para as montadoras, as locais, por alguns motivos. Primeiro, eles compram muitos componentes da China, e se houver retaliação, eles também se prejudicam na sua cadeia de valor. Segundo, algumas montadoras têm os seus veículos fabricados na China. É o caso da Renault com o Kwid elétrico, por exemplo. A Renault é uma montadora francesa, mas o Kwid elétrico, ele é fabricado na China, é produzido lá. Terceiro, o mercado consumidor chinês é grande. A BMW, por exemplo, 32% das vendas é para o mercado chinês. Mercedes e Volkswagen, 30%. Ou seja, se não tiver alíquota, os chineses vão pegar mais market share das montadoras europeias, reduzindo ou desacelerando a receita. Se tiver, eles podem ter problemas nas vendas para a China, na cadeia de valor ou nas peças vindas de lá. Então, como já dizia ou Aristóteles, ou Einstein, ou Clarice Lispector, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A questão é, as proteções fazem parte da rotina dos governos europeus e americanos há séculos.
Nada de novo por aqui. O ponto é que agora, realmente, o mercado automotivo ocidental está ameaçado, porque os chineses estão vindo com um grande problema: excesso de qualidade e custo baixo. Aqui, o Yuri ponderou ali, colocou algumas questões relacionadas à garantia, seguro. Então, existe uma discussão saudável sobre todos os aspectos que envolvem uma compra de qualidade. Isso está até colocado em alguns veículos especializados do setor automotivo, problemas relacionados à garantia, dubiedades ou duplas interpretações sobre o que protege, o que não protege, duração da bateria, tal. Então, isso é um ponto que dá para discutir. Agora, já é consensual que a qualidade de construção, de projeto dos veículos chineses das principais montadoras é semelhante aos veículos da Europa e dos Estados Unidos. Isso segundo os especialistas na área, os engenheiros, o pessoal que fornece, enfim, eu atuei na indústria automotiva, conheço um pouquinho ainda do pessoal que fornece para essas montadoras. Vamos dar uma olhada rápida nos números da BYD, porque é uma empresa que, diferente da Fisker, ela para de pé. A empresa teve no primeiro TRI de 24 uma receita líquida de 17,5 bi de dólares. Eles divulgam em renminbi, que é a moeda usada na transação ali da- enfim, das importações e exportações chinesas, né? Mas eu fiz aqui o câmbio, baseado no valor do dia 20 de junho, e eles tiveram uma margem operacional de 4,6% e uma margem líquida de 3,7%. Margens apertadas, como já é de se esperar em indústrias de capital intensivo. Mas geraram muito caixa, 1,4 bi de caixa gerado, que mostra que é uma empresa que faz a gestão financeira adequada, pelo menos do ponto de vista de geração de caixa. Bom, dada essa notícia, agora a gente pode partir para a última notícia do BTC Journal, a nossa discussão. E eu trouxe aqui uma notícia da Forbes. Da captação ao break-even. 5 etapas para levar uma startup ao equilíbrio financeiro. Pessoal, a gente discute muito aspectos financeiros, a gente fala bastante sobre saúde de empresas, saúde de startups, e aqui temos uma reportagem colocando as 5 etapas que vão levar a sua startup ao sucesso financeiro. Eu queria que o Gui começasse aqui explicando, né, mostrando aqui o quão suficiente são esses 5 passos aqui para levar a empresa ao sucesso financeiro. E aí, Gui, temos a fórmula do sucesso nessa reportagem? Cara, é muito fácil ter sucesso financeiro, né? Dá pra mostrar aqui 5 etapas enquanto faz uma dancinha no TikTok apontando e, sabe, em 30 segundos sua vida tá resolvida. Seria, seria bom, né? Mas, enfim, eu achei que a matéria ela arranha um pouquinho da superfície, né, de um tema que é complexo. Talvez eles tenham resumido muito aí, né, o papo, mas vamos lá, né? Vou contextualizar um pouco algumas coisas. A matéria, ela vem de uma conversa feita com a head de investimentos da Wayra, que é o CVC da Telefônica Vivo. Cabe lembrar para o nosso ouvinte o que que é um CVC, né? Não é aquela empresa que do setor de turismo, né? CVC é o Corporate Venture Capital, ou seja, é um venture capital que é financiado por um corporate, por uma empresa e que, portanto, faz investimentos buscando alavancar a empresa mãe, né, a empresa grande aqui. A Wayra, ela atua globalmente e eu dei uma pesquisadinha, encontrei no Crunchbase que eles já fizeram mais de 1.100 investimentos. Fiquei surpreso aí com isso. Bom, a head aqui do CVC da Wayra no Brasil, ela comenta sobre os 5 passos e seriam eles: um, criar um plano de negócios; dois, aprimorar o MVP, que é o produto mínimo viável, né? 3, buscar capital; 4, construir um bom pitch; 5, fazer um planejamento financeiro. Pronto, pode correr para o abraço. Eu acho que esses são bons pontos que ela coloca aqui, né? Acho que tem um caminho. Eu não sei se eu faria nessa ordem, não sei se a ideia era ter uma ordem cronológica aqui, né? Mas para mim, quando a gente fala de criar um plano de negócios, ele anda junto com o plano financeiro, né? O plano de negócios e o plano financeiro são praticamente a mesma coisa, né?
Eu preciso saber qual que vai ser o produto, quanto tempo e recurso financeiro ele demanda para ser desenvolvido. Preciso entender quem que vai ser o cliente, qual que vai ser o processo e quanto tempo leva no ciclo de venda. Quem que vai trabalhar na empresa, como que vai fazer isso? Vai ser fundador, vai trabalhar a troco de equity, vai tirar salário? Se vai tirar salário, a partir de quando que vai tirar? Quanto que vai tirar de salário? A galera é full-time, é part-time? Eles possuem os recursos necessários para aportar no começo da startup e manter ela rodando, eles possuem os recursos necessários para se manter enquanto a startup não consegue gerar recursos suficientes para pagar um salário que vai cobrir o seu custo de vida, né? Será que a empresa precisa de investimento? Tem muita coisa que a gente precisa pensar no começo, né? Aqui ela diz como quase como algo, uma regra, né? Algo imutável, assim. Você vai precisar de investimento, você vai lá, vai atrás de capital, faz o seu pitch, né? Mas nem toda empresa precisa de investimento, né? Não precisa trazer investidores externos e fazer rodadas e rodadas. Dá para a gente citar aqui o caso da própria Microsoft, né? Atualmente a segunda, terceira, está no top 3 ali, né? Acho que ela está como segunda, sendo passada pela Nvidia nessa última semana, né? Empresa que vale mais de 3 trilhões de dólares, ela recebeu investimentos irrisórios, assim, fez uma rodada irrelevante antes de abrir seu capital na bolsa em 1986, 11 anos depois da fundação, o que permitiu que na época do IPO, Bill Gates tivesse 45% do controle acionário da empresa, né? Isso não seria possível se ele tivesse sofrido rodadas e rodadas de diluição, levantando capital para sustentar uma empresa que não parava de pé, né? O que que eles fizeram? Eles aportaram capital intelectual na empresa, né? Os fundadores trabalharam lá por anos sem tirar dinheiro da empresa, construindo software, venderam software, procuraram grandes negociações para conseguir distribuir em volume e aí, tendo dinheiro, né, a empresa vai girando, né? A partir do momento que você tem cliente pagando, você vai contratando gente e o negócio vai indo para frente, né? Acho que tem uma estratégia aqui que é mais simples, né, do que levantar capital com o investidor, mas que é vender o produto para o cliente, pegar o dinheiro que vem do cliente, reinvestir no negócio e assim vai, né? Ela fala também sobre a importância de construir um bom pitch. E aí, de novo, para mim, a gente precisa entender, eu preciso ter um bom pitch para o cliente, eu preciso conseguir vender antes de eu conseguir vender a empresa para investidor, né? A empresa precisa ser boa para o cliente antes da empresa ser boa para o investidor. Se eu tiver um produto bom, se eu souber qual que é a dor que ele está resolvendo, para quem que ele está resolvendo, se eu conseguir entender onde que está o cliente e de fato ter venda, aí talvez eu nem precise de funding. Ou se eu quiser pegar funding, talvez isso pode ser uma opção só para acelerar o crescimento da empresa. E aí eu vou negociar com o investidor de uma maneira muito diferente, né? A negociação é muito diferente se eu estou negociando dinheiro para acelerar crescimento versus dinheiro para sobreviver, né? Porque a empresa não está parando de pé. Então, assim, acho que o fato de focar no cliente, focar na venda, eu gosto mais do que focar no investidor. Dá para começar a empresa levantando um monte de dinheiro, montando time, querendo crescer estrutura de maneira bastante acelerada? Claro que dá. Talvez para alguns problemas que são mais complexos de serem resolvidos, isso seja necessário. Mas isso é difícil fazer como um first-time founder, né? É difícil fazer para o empreendedor de primeira viagem. Quem consegue fazer isso aqui já é alguém que tenha credibilidade, né? Mas ele é um caminho mais fácil, digamos, para quem já tem um histórico, né? O próprio Elon Musk já empreendeu várias vezes, já teve sucesso com esses empreendimentos, recentemente levantou 6 bilhões de dólares para a empresa de inteligência artificial dele. Para quem tem um histórico de sucesso, consegue levantar um bom recurso sem ser super diluído e aí crescer de maneira mais acelerada ou empreender em setores que demandam mais investimento, que demandam mais pesquisa, né, até você ter um produto pronto, por exemplo. Se esse não é o seu caso, não é o meu caso, ainda não tenho o histórico de um Elon Musk, vamos empreender? Cara, eu gosto da ideia de ir para o caminho de ser mais bootstrap, né? Que é isso? É você empreender com o seu recurso próprio, você aplicar pouco no negócio e já tentar fazer ele girar o mais rápido possível, já ter um protótipo, já ter um produto que seja mais simples do que o grande produto que você tem como visão, né, o produto que você quer criar um dia, mas já cria um produto simples, vai para o mercado, conversa, tenta vender esse produto, pega o feedback, melhora, volta
gera venda, gera receita, e a partir desse recurso que vai entrando do cliente, a gente vai fazendo a empresa crescer, vai reinvestindo no negócio. Acho que esse é um caminho mais interessante. Tenho visto muita gente reforçando essa ideia de ir por um caminho de ser mais bootstrap, de ser financiado ali com alguns recursos dos founders, mas principalmente pelos clientes, né? Vendendo, trazendo receita para o negócio, já fazendo um negócio que ele é rentável e que ele para de pé desde muito cedo, diferente do modus operandi que a gente viu sendo praticado em larga escala nos últimos 10, 12 anos, até ali meados de 2022, quando mudou muito o sentimento do mercado em relação ao tipo de negócio VC funded, né, financiado por venture capital e que queima muito recurso para tentar crescer loucamente, como é o caso da nossa queridinha, né, empresa que a gente cita, BTC Journal Sim e BTC Journal Sim, a WeWork, né, que teve seu valuation cortado aí por um centésimo do que era no auge, para menos, na verdade, porque, né, o negócio não parava de pé, estava muito inflado. Mas enfim, quero ouvir vocês aí. Yuri, você é mais do time capital próprio e bootstrap ou alavancado tentando crescer bastante? Vamos lá, Gui. Eu sou do time capital próprio. Eu sou do time começar com pouco. Tem alguns relatos para serem feitos aqui na minha carreira e nos cases que eu já estudei. Os grandes problemas causados é quem tinha muito dinheiro para queimar. Quem tinha pouco dinheiro, quem tinha ali restrição de crédito, dos que eu vi, tendem a errar menos porque tem menos dinheiro para queimar. E aí qualquer erro tira a pessoa do jogo. Então, eu sou do time capital próprio, que é absolutamente limitado. É óbvio, dependendo de que tipo de pessoa você é, de que tipo de herdeiro você é. No meu caso, não sou herdeiro, então meu capital próprio é absolutamente bem gerido e investido na maneira do possível, né? Mas eu queria trazer uma discussão além do break-even, Gui, que eu sempre comparo uma empresa a um ser vivo. Então, todo ser humano, ser vivo, aí tem que se alimentar, tem que respirar e, no limite, ter uma vida de rotina, exercício físico e afins. Vamos pegar essas três partes. Então, para mim, faltou oxigênio. 10 minutos de um ser humano sem oxigênio, ele falece. É caixa para uma empresa. Faltou dinheiro para pagar a conta, você quebra, não tem jeito. O alimento, você consegue ficar ali, um ser humano, 2, 3 dias, às vezes uma semana, se alimentando mal ou não se alimentando, você sobrevive. Você fica debilitado, mas você sobrevive. Para mim, esse é o resultado de uma empresa. Isso é o demonstrativo financeiro, DRE, resultado, a competência de uma empresa, né? Então, se faltar oxigênio, você está lascado. Se faltar alimento, se não der resultado, você pode ter problema, mas se você gerar caixa, tiver um ciclo de conversão de caixa invertido, você no limite consegue sobreviver. Agora, você quer ser uma empresa gigante, organizada, com processo, isso é você ter rotina, se alimentar bem, fazer exercício físico. Então, trazendo essa comparação de um ser humano com uma empresa, privilegie o oxigênio, caixa. Depois, o alimento, que, claro, não é em detrimento do alimento, mas você pode comer menos. E, por fim, manter uma vida saudável com processos, organizar as rotinas e fazer exercícios. Eu, para qualquer empresa que eu passo a gerir, ou que eu faço participação, que eu tenho participação na gestão, ou que, enfim, eu sou contratado para ajudar no processo de turnaround, eu separo isso em três partes. Muitas das pessoas que me chamam, Gui, para fazer, eu preciso equilibrar as contas, chegar no break-even da empresa. Aí eu pergunto, tá bom, mas você gera caixa? Ah, não, isso é consequência. Ah, mas meu processo tá maravilhoso. Eu tenho um processo de compras, olha, que tem aprovação, validação no banco, double check, 2 aprovações de sócio, maravilhoso. Mas tem dinheiro para pagar essa conta? Ah, não, não tem. Então, assim, as prioridades são invertidas. E aí tá fazendo uma crítica a essa notícia, é óbvio que a pessoa que deu a entrevista, ela selecionou 5 itens ali para não parecer maluco empreender. Talvez sejam os itens mais importantes para ela. Óbvio,
Tem outros muito relevantes, mas eu dividiria nessas três partes: caixa, resultado e processos. Essa é a ideia. Óbvio que o processo ajuda a você gerar caixa, o processo ajuda você a ser organizado, mas tem que ter dinheiro para pagar a conta antes de mais nada. Essa é a minha intervenção aqui em relação a essa notícia de break-even. Ó, eu sigo aí os dois relatores, eu acho que tem vários aspectos que vocês colocaram que estão de acordo com aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu acho que é mais saudável para a vida de uma startup. Acho que em alguns momentos a dívida ela é bem recomendável, dependendo do modelo de negócio, dependendo da etapa da empresa, da necessidade de crescimento, do ambiente competitivo. Às vezes esses recursos externos de terceiros, eles podem ser, mais baratos do que recursos próprios, em alguns casos, e dois, eles podem trazer um volume de caixa que ajuda nesse desenvolvimento. Mas tem o ponto que o Gui comentou, que é muito diferente você negociar uma dívida quando você está com a corda no pescoço e você negociar uma dívida quando você está bem. Então, são dois aspectos, mas eu não parto da regra que dívida é sempre ruim. Inclusive, a gente faz essas análises nas aulas de matemática financeira. Qual que é o impacto da alavancagem? A alavancagem, em determinados casos, aumenta o retorno. Então, é algo a se ponderar. A segunda questão é em relação às métricas. Hoje em dia, a gente conhece muita gente de startup e o que a gente vê é o pessoal se, vamos dizer assim, se restringindo a duas métricas, quiçá nem financeiras são, que é o LTV, o Lifetime Value, o quanto o cliente traz de retorno ao longo do tempo, e o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Primeiro, que as pessoas calculam o LTV errado, calculam o LTV sem fazer a devida adaptação em relação ao fluxo de caixa e a taxa de desconto, ou seja, somam num programa de assinatura os valores em tempos diferentes de forma absolutamente equivocada. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, apenas essas duas métricas não trazem informações sobre o ciclo de caixa, sobre o ciclo de vida do produto, sobre as formas de pagamento do produto, sobre negociações com fornecedores, sobre índice de liquidez corrente, quanto vai ter de ativo para pagar passivo circulante. Não vai ter informação sobre a taxa interna de retorno de um determinado projeto, payback descontado ou outras métricas que você pode utilizar como retorno. Ou seja, falta uma porrada de ferramenta para analisar, onde só essas duas estão longe de serem suficientes. Então, quando a gente vê uma reportagem dessa, dos 5 passos, etc., me entristece um pouco, porque é uma simplificação que eu acho que não deveria ser feita. A gente aqui na BTC, a gente tem cursos altamente densos, que trazem dezenas, centenas de modelos, frameworks, técnicas, habilidades dentro de finanças, estratégia, marketing, resolução de problemas, negociação, para que você possa compreender isso de uma forma complexa, que é o que é, né, complexo. Então, acho temerário quando a gente reduz dessa maneira em 5 passos. Eu acho que a gente deve sempre se esforçar para trazer um pouco mais de conteúdo, de conhecimento, para reduzir as chances de dar algum grande problema, principalmente que possa envolver pessoa física. Então, eu queria só complementar com esse aspecto, lembrando que, se você quiser conhecer mais sobre essas ferramentas, as inscrições do GBP, General Business Program, e do Strategy and Finance estão abertas aqui embaixo, para você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, muito além do que a gente comenta aqui no podcast. Bom, vou passar a palavra para o Gui agora, se ele tiver mais algum comentário, e também para deixar sua despedida para a turma. É isso aí, Habib. Não dá para resumir em 5 passos, né? Não, você não vai ter sua vida resolvida lendo aqui uma simples matéria. Se você quer entender melhor, precisa estudar mais, precisa ler uma porrada de livro e, enfim, talvez a BTC possa te ajudar aí com os cursos, tanto na parte do Excel para conseguir modelar essa parte financeira, né, o do modelo de negócios, ver o negócio parando em pé, fazer um valuation do negócio, como no parte de negócios em geral, né, estratégia, marketing, que são fundamentais. Bom, com isso encerro aqui minha participação. Já aproveito para mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, espectadores, para vocês também. Semana que vem não estarei por aqui, estarei de férias, mas a gente se vê no outro BTC Journal. Valeu, galera.
Muito obrigado, Gui, e fico feliz que você vai tirar as suas 15ª férias do ano. Muito bom. Yuri, você também pode mandar seus comentários, e eu sei que você não vai tirar férias, não, mas manda um abraço para a turma e se quiser complementar, fica à vontade. Boa, Habib. Bom, sobre as notícias eu não tenho nada a complementar, mas Gui, tem algum lugar aí para nós? Porque, cara, sua vida é férias. Eu estou gostando muito desse seu trabalho aí, mas brincadeiras à parte, eu é a época que eu mais trabalho. Enquanto os outros estão de férias, os hotéis por aqui estão lotados. Tenho que promover bastante lazer para quem vem se divertir nas férias escolares nos hotéis que eu ajudo aqui a administrar. Enfim, Gui, excelente férias para você. Ouvintes, estaremos aqui a semana que vem, se a agenda assim permitir. Espero que sim, né, Habib? E excelente dia, excelente semana. Um abraço a todos vocês e até mais. Muito obrigado, Yuri. Espero que a gente possa seguir juntos aqui na semana que vem. Gui, aproveita bem as férias, descansa, né? A gente sabe que você tá num ritmo alucinante, então aproveita aí bastante essas férias. E para você que nos acompanha, muito obrigado por acompanhar a gente, pelo interesse e pela paciência. E a gente se vê na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.